negócios. Agora vamos falar da grande reforma tributária. É a grande mudança, que é a reforma do consumo, que está criando o IVA. O IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, né? Conhecido no mundo todo, países de primeiro mundo, inclusive, são modelos de sucesso com a implantação do IVA, né? O IVA, em alguns países, é único. O sujeito vai lá, faz a compra dele, ele sabe qual é o valor do produto que ele está comprando, fechou, R$100 a compra. Aí vem lá mais, sei lá, R$20 de IVA separado, e aí ele paga o IVA e paga a compra e encerrou o assunto, não tem mais imposto, né? Então, o Brasil tentou trazer isso com essa reforma tributária do consumo de um jeito meio, né, estranho, mas vamos lá. Antes de eu explicar como vai funcionar, deixa eu falar de datas, certo? Datas. 2023 foi emenda constitucional, 2024, 2025, a Lei Complementar 214, que eu acabei de falar que foi aprovada esse ano, por isso que a gente está nesse encontro aqui hoje, porque se tivesse saído a lei antes, a gente estava discutindo isso antes. É assim, é tudo de última hora, uma loucura, a gente enlouquece. 2026, o que vai acontecer em 2026 sobre a reforma, sobre o IVA? As empresas, quais empresas? Lucro presumido e lucro real. Só. Simples Nacional, ainda não tem preocupação nenhuma, mais adiante eu vou ter um capítulo só para falar de Simples Nacional, tá? Então, lucro real, lucro presumido. Vão ter que destacar na nota uma alíquotazinha de teste, 0,9 e 1%. Alíquotazinha, vão destacar na nota de enfeite mesmo, só para o governo testar a alíquota, porque aí com esse é um destaque que não precisa pagar. As empresas são obrigadas a destacar. Os sistemas estão trabalhando enlouquecidamente para se adaptar a isso. A gente tá até com um programador aqui hoje, enfim. Mas todos os sistemas estão. Tem alguns sistemas de clientes nossos que a gente conversou que não vai dar conta no prazo, mas o governo já deu uma flexibilizada. Mas o que tem? É só fazer uma observação na nota. Foi criado um campinho próprio para informar o IVA. Com essa alíquotazinha. Destacou, ok, tudo bem, não precisa pagar, o governo vai testar. O governo vai usar o ano de 2026 todinho para testar qual vai ser a alíquota do IVA. Né? Porque hoje, por exemplo, vamos falar de um comércio no lucro presumido. O IVA substitui ICMS. Quanto que é o ICMS do presumido, do comércio normal? 19,5%. Vai substituir PIS. Quanto que é o PIS? 0,65%. COFINS, 3%. Então, esses três impostos vão ser substituídos pelo IVA. E aí, quanto que vai ser a alíquota desse ISS? Para quem está no serviço, ISS. O ISS e ICMS andam juntos, né? Quem está no serviço paga ISS, quem está no comércio paga ICMS. O governo ainda não sabe qual a alíquota, porque mudou muita coisa. Então, ele vai testar para ver, que a promessa é a mesma alíquota que existe hoje é a alíquota que vai continuar depois. O que vai acontecer, na prática, é assim, uns vão pagar mais, outros vão pagar menos. Então, vai haver desnivelamento em relação ao que era hoje em relação a pagamentos. 2027, 2028, aí vai começar as primeiras cobranças, que vai começar cobrando a parte federal. 2027, 2028 vai começar a parte federal. Aí que vai substituir o PIS e COFINS. Vai substituir o PIS e COFINS, entra o CBS, que substitui PIS e COFINS. Que aqui no Brasil, o IVA, nos outros países, o IVA é um só. Aqui no Brasil vai ser dois. Vai ser um IVA dual. Um IVA federal e um IVA estadual. Aí começa por aí, a gente vê as anomalias. Então, 2027, 2028, entra o federal, sai PIS e COFINS. 2029 até 2032, aí vai entrar o IVA estadual. Ele é conhecido como IBS, o IVA estadual. Em 2029, vai entrar 10% dele. E aí sai 10% do ICMS. 2030, entra mais 10%, vai fechar em 20% do IVA estadual. Sai 20% do ICMS. E assim sucessivamente, até chegar em 2033, onde o IVA estadual e federal vai estar totalmente implantado, ICMS, PIS, COFINS e ISS vão estar totalmente extintos. Então, olha só, a jornada que a gente tem. E isso é parte do desafio, porque já saiu até essa semana, saiu uma normativa de como que vai ser, porque as notas fiscais elas vão ter ICMS e vão ter o IVA e vão ter todo o resto. Então vão ter mais campos na nota, cada um calculado de um jeito. Contabilidade vai enlouquecer, porque daí tem a contabilidade tradicional, tudo que é feito no tradicional continua até 2032, então vai tudo sendo feito. E o novo também vai ter que ser feito dentro do IVA, né? Então é um sistema de transição, o governo fez isso para não impactar muito as empresas, né? Da novidade, do novo imposto, com a nova alíquota, mas por outro lado cria um custo enorme de se adequar a isso, conviver com duas coisas, mas também é difícil conviver com uma, né? Então imagina com duas. Mas é isso que está na lei. Então para 2026 é só quem está mais desesperado são os programadores.
porque tem que destacar isso na nota, todo o sistema está se adaptando. Tem sistema que já conversou com seus clientes, já está implantando versão. Tem cliente que está lá desesperado na equipe de programação, não conseguiu implantar ainda. Simples Nacional. Não, isso é real e presumido. Simples Nacional não está obrigado a fazer isso aqui. Não está. Isso é o que a gente tem pela frente. E aí, o que eu falei aqui, eu trouxe esse desenho para mostrar. Então, isso é como nós estamos hoje, PIS e COFINS, tem IPI também, né? A indústrias, algumas indústrias, mas aqui na nossa região dificilmente tem uma indústria que paga IPI, porque a gente está na Amazônia Ocidental que é incentivada, então nunca tem. Mas se tivesse ISS, e aí vai lá, ó, aqui ó, 2026 entra um pouquinho, aí vai diminuindo, ó, vai acontecendo isso, até chegar lá no final. Quem vai ser impactado, né? A gente já começou a falar. Pessoa jurídica do lucro presumido, pessoa jurídica do lucro real. Gente, pessoa jurídica do lucro real, isso aqui vai ser muito mais tranquilo. Porque as empresas do lucro real, elas já estão acostumadas com um controle, com sistema de creditamento que eu vou já explicar. Porque nessa nova metodologia, já vou explicar, tem débitos e créditos, muito crédito, tudo que é nota gera crédito, então vai mudar tudo. E quem está no lucro real está super acostumado com isso. Porque imposto de renda e contribuição, que são impostos sobre o lucro, não sobre o consumo, que a gente está falando aqui, quanto mais despesa a empresa do lucro real tem, menos imposto ela paga. Então ela já está acostumadíssima com essa sistemática. Então, para eles vai ser mais tranquilo. Para o lucro presumido, nem tanto, já tem algumas coisas, mas outras não. E aí vem o Simples Nacional. O Simples Nacional, já vou pontuar uma questão aqui. A reforma tributária preservou o Simples Nacional. O Simples Nacional não vai mexer em nada. Só vai mudar o nome lá, porque dentro da guia do Simples, acho que todo mundo já tem uma ideia que está incluído todos os impostos lá. Tudo embolado numa guia só. Então o PIS, COFINS, ICMS e ISS estão lá. E aí vai acontecer o que com o Simples Nacional? Só vai mudar o nome. Hoje eu pago 3,65 do proporcional do ICMS. Vai só mudar. O ICMS vai passar a ser IBS, mas vai continuar a mesma alíquota, não mudou nada. Então, a gente poderia dizer que as empresas do Simples, tanto é que não vai ter que fazer destaque em nota, então as empresas do Simples foram salvas. Só que aí tem uma ressalva super importante. Por quê? A reforma tributária já vou mostrar para vocês a não cumulatividade, mas ela gera crédito. Então, eu emiti, fiz a nota para você, você vai usar meu crédito, você vai fazer para o outro, vai transferir crédito para o outro. Então, todo mundo vai querer crédito para pagamento de imposto. A alíquota vai ser mais alta, só que eu vou ter um crédito. Então, eu vou ficar louco atrás de crédito. E aí, a empresa do Simples Nacional, o crédito da empresa do Simples Nacional vai ser uma mixaria. A alíquota da IBS e CBS está estimada entre 26% a 29% por ali. Eu estou fazendo conta em cima de 28%. Tem empresa que está no Simples Nacional que paga 3,95%, 4% de ICMS. ICMS gera crédito. Na conversão do IBS, é isso que ela vai gerar. Um pouquinho mais, porque vai entrar PIS e COFINS. Enquanto que uma empresa normal, talvez gere 28% de crédito. Então, quem é que vai comprar da empresa do Simples Nacional? Ou, enfim. Então, só que assim, eu sou Simples Nacional, mas eu só vendo consumidor, sou prestador de serviço e a minha clientela é só consumidor final. O consumidor final não quer crédito, porque quem quer crédito é o comércio, é quem paga. É comércio, é indústria, é comércio, é revendedor. Porque hoje o que gera crédito significativo, assim, nesse ponto que eu estou falando, é mais ICMS. Vamos simplificar a conta. Hoje, uma empresa normal, 19,5%. Uma empresa no Simples, vamos colocar 4%, é o que ela gera de crédito. Já é um problema. Com a reforma tributária, uma empresa normal vai gerar 28%, estou estimando a alíquota, 28%. E o Simples Nacional vai gerar lá uns 5 e pouquinho por cento. Então, vai aumentar essa diferença, entendeu? Então, esse é um problema. Daqui a pouco eu vou explicar melhor o Simples Nacional. Mas Simples Nacional está fora, mas quem está no meio da cadeia, o B2B, né, no meio da cadeia, vai ter um problema grande a enfrentar pela frente, com decisões importantes. Quem mais entrou na reforma obrigatoriamente? Produtor rural, com faturamento acima de 3 milhões e 600. Produtor rural, nós não vamos se aprofundar em produtor rural aqui hoje, mas só para saberem, produtor rural até então só pagava imposto de renda, e às vezes IFO rural. Só, não tinha PIS, COFINS, ICMS, nada disso. E agora vai ter que pagar IBS, CBS. Vai ter uma redução, já vou falar das reduções, mas vai ter que pagar um imposto que não existia. Então isso significa o quê? Que vai aumentar o custo nosso do comércio, né? Na hora de adquirir um produto do produtor rural, o custo vai ser maior, né? Tudo vai aumentar custo, né? Porque quem adquiriu do produtor rural, processou, tudo vai aumentar. E outro profissional também, que até então não pagava, eram os profissionais liberais que trabalham na pessoa física. Por exemplo, eu sou contadora. Eu posso trabalhar na empresa ou eu posso trabalhar como pessoa física. A lei me permite, legitimamente, sem problema nenhum. Advogado, qualquer profissional liberal. E aí, hoje, até então era bem tranquilo isso, né? Pagava só imposto de renda e, eventualmente, uma taxinha lá na prefeitura, bem tranquilo. E aí vai ser contribuinte do IBS, CBS também. Então, vai aumentar para essa galera. Então, basicamente, quem entra é isso aí. Agora eu vou falar um pouquinho
em resumo, o que a reforma trouxe de mudança? Que eu já falei. Sai PIS e COFINS, entra o CBS, que é o IVA federal. Sai ICMS e ISS, entra IBS, que é o IVA estadual. A soma desses dois, estima-se uma alíquota de 28%. IPI, não interessa muito aqui, mas só para saber. O IPI vai ser substituído por imposto seletivo. Hoje, as indústrias, a maioria das indústrias paga IPI. Não aqui na nossa região tem isenção, mas em outras regiões. Vai ser substituído pelo imposto seletivo. O imposto seletivo não vai incidir sobre todas as indústrias, só as que produzem produtos que fazem mal à saúde humana e ao meio ambiente. Então, esse é um ponto que vai ter uma mudança bem importante. Então, substituiu. Além disso, o que mais que vai mudar com a reforma? Base ampla de incidência. Por exemplo, eu vou falar agora da locação, é o exemplo típico para isso aí. Locação, né? Nós estamos no comércio, mas pode ser que tenha algum comerciante aqui que paga aluguel ou que tem um imóvel próprio locado para um terceiro. A locação hoje como funciona? A locação não paga nem ISS nem ICMS, é uma delícia. Locação só paga impostos federais, não tem nem município nem estado. Isso foi uma briga no passado, mas prevaleceu isso. Assim como a locação, por quê? Porque a locação não é mercadoria, a locação também não é serviço. Então o que é a locação? Nenhum dos dois, então não tributa. Então, isso que acontece. Tem outros, por exemplo, aqueles serviços de streamer, Netflix, essas coisas. Isso fica confuso, é serviço, é produto, não é, e aí não tributa. Tem várias e várias situações assim que não sofrem tributação. Com a reforma tributária, isso tudo acaba, base ampla. Movimentou dinheiro, operou, não interessa o que é, não precisa nem dar nome. Não se fala mais em serviço ou produto, não. Se fala em arrecadar em cima de qualquer operação, né? Então isso vai mudar. Então quem tem imóvel alugado, né? Não é o nosso foco aqui, atividade imobiliária, tem muitas coisas específicas imobiliário, a gente tem que tratar no momento específico. Mas, falando da locação, a tributação da locação vai aumentar significativamente, porque vai entrar esse imposto que não existia. E pessoa física. Mas eu tenho imóveis na pessoa física. Vai pagar também se for excedente a 240 mil por ano, a receita de locação de 3 imóveis. Se tiver 3 imóveis cuja receita soma 240 mil no ano, vai ter que pagar IBS e CBS, mesmo sendo pessoa física. Certo? Se for pessoa jurídica, já paga desde o começo. Só que na pessoa jurídica é bem mais barato. Então, provavelmente, aquela pessoa física que tem imóveis que ultrapassam os 240 mil, provavelmente ela vai preferir colocar esses imóveis numa PJ para receber o aluguel por lá. Porque a tributação hoje de aluguel na PJ é muito inferior à pessoa física. E com a reforma tributária vai aumentar os dois. Vai aumentar a jurídica e vai aumentar a física. Só que vai continuar vantajoso as receitas de aluguel entrarem numa pessoa jurídica. Só que para a receita de aluguel entrar numa pessoa jurídica, os imóveis têm que estar numa pessoa jurídica. Tem que transferir eles todos para lá. É o que se faz muito nas rodas patrimoniais. Uma questão também que vão ter que tomar muito cuidado é o seguinte: muita gente tem um imóvel que está alocado no seu empreendimento na pessoa física. E como é que vai ficar essa questão? Não há contabilidade sobre essa receita, sobre essa despesa, né? Então, pela inteligência artificial, o que acontece? Eu tenho imóvel lá, um detalhe que paga, nem um detalhe que recebe, tá tudo certo, sempre foi assim. Acontece que agora, com essa facilidade da inteligência artificial, isso vai ser muito fácil fiscalizar. Por exemplo, eu resido num imóvel que é de propriedade da Adriana, nunca declaramos que recebemos, nem paguei aluguel, mas eu declaro meu imposto de renda no domicílio. E é justamente no imóvel que ela declara no imposto dela como proprietária. Então a receita, depende de regulamentação, mas presume-se que ela vai agir da seguinte forma: se eu resido no seu imóvel, nós não declaramos, eu presumo que você paga aluguel com base no valor de mercado do seu imóvel de 0,2% a 0,5% do valor de mercado que eu pago de imposto de renda. E eu que prove o contrário. Então, as pessoas jurídicas, empresas que possuem imóveis na pessoa física, isso acontece a muita gente, né? E permanecer dessa forma pode ser impactado, pode ter problema. Pode ser. Né? Pode ser. Que aí nessa questão da base ampla de incidência, eu falei da locação, eu gosto de usar o exemplo da locação. Mas o comodato, é isso que o doutor está falando, comodato. Se eu tenho um imóvel, emprestei para ele não está me pagando, não é o que eu moro e não é o que eu uso, e ele não está me pagando aluguel, é o quê? É um empréstimo. Empréstimo, juridicamente, é chamado de comodato. Comodato vai ter incidência de imposto. Mas vai ter incidência mesmo se não tiver pagamento? Vai ter incidência mesmo se tiver pagamento. Não é só sobre dinheiro transitando, é sobre operações, negócios acontecendo. Tem muitas coisas nas redes sociais assustadoras sobre isso. Eu digo com tranquilidade, se acalma. Não se desespere com isso, porque daí já tá falando que aí começa a confundir tudo. Porque é a partir de 1º de janeiro, que não sei o que, não tem nada a ver.
Isso, como que o governo vai fazer os controles do que tem de comodato? Primeiro tem que ver todos os imóveis que a pessoa tem, que ela está usando, o que está recebendo aluguel, o que sobrou para saber que é comodato para cobrar imposto. Como? Vai criar sistema de rastreamento, diz que vão criar através do cartório, do CIB, que é um sistema lá de informação e tudo. Só que isso é um assunto separado. Uma coisa é o governo criar controles para pegar, como hoje, quem trabalha com a Cefim sabe. A Cefim começou a cruzar recebimento de cartão de crédito tem uns 6 anos. Começou a cruzar PIX, os recebimentos de PIX esse ano. Então, assim, é um avanço natural da administração tributária e fechando ali, né? E encurralando o contribuinte. Quando que o governo vai conseguir encurralar os contribuintes nessa situação dos comodatos e das locações, a gente não sabe. A gente sabe que é o objetivo dele. Mas vai levar 1, 2, 3, 4, não sabemos, certo? Mas esse assunto não se confunde com a reforma tributária, porque isso é controle. A reforma está dizendo que tem que pagar o imposto. Agora, quando que o governo vai conseguir fiscalizar tudo isso, depende da tecnologia dele. São coisas distintas. Aí a gente acabou entrando no assunto aqui da base ampla, né? Então eu falei da locação, falei da cessão gratuita, falamos aqui, né? Ok. Tem uma outra operação que vai ser tributada, gente. A venda de imóveis. Venda de imóveis. Venda de imóveis. Se a pessoa fizer com habitualidade, compra e vende imóveis, vários imóveis no ano e tal, adquiridos há menos de 5 anos, já está revendendo. Se a pessoa física, não tem aquela história do pessoal que compra as esquinas e faz aquele geminadozinho? Pronto, aquilo ali vai acabar. Porque aí é habitualidade, tem habitualidade na compra e venda. Tendo habitualidade na compra e venda, vai ter que pagar imposto sobre o consumo, como se estivesse pagando ICMS. Aí tem toda uma sistemática de regra, de crédito, se tinha imóveis anteriores, fazer uma avaliação para acreditar, para apurar crédito, o saldo que era antes da reforma, tem toda uma sistemática para a questão imobiliária. Mas o fato é que, né, independente, vai pagar um imposto que não existia. Porque hoje na venda de imóveis, paga imposto de renda sobre ganho de capital. Imposto de renda sobre ganho de capital, que é a diferença, é o imposto de renda mesmo, a diferença entre o custo de aquisição e o custo de venda. Só isso. E isso continua, tá, gente? Não muda. Tudo que é referente a imposto de renda não muda. Continua. Então vai ter o ganho de capital normal, mais o IBS e CBS para quem faz com habitualidade. Né? Então, são alguns exemplos da ampliação das bases de cobrança que eu trouxe aqui. Eu pulei lá na frente, vou voltar lá onde a gente estava. Tudo isso aqui a gente está falando de base ampla de incidência. Outro ponto super importante da reforma, pra gente, na prática, vai mudar um detalhe importante. Hoje, quem compra de São Paulo, que é o maior centro produtivo, sabe, né? Vem a nota fiscal de São Paulo, aí na nota fiscal vem destacado 7%, de lá pra cá. Chega aqui na barreira do estado, tem um diferencial dali, que é a diferença entre o 7 de São Paulo e o 19,5 de Rondônia. Aqui paga. Então, o que acontece hoje? Distribui o imposto. Uma parte fica para o estado produtor, estamos falando de ICMS, né? Uma parte fica para o estado produtor, outra parte fica para o estado onde está o consumidor ou adquirente. Isso acaba. O estado produtor não tem mais nada. Vai tudo para o estado de destino. Isso acaba, vai simplificar. Então, para quem é do Simples Nacional, comércio do Simples Nacional, vai acabar o diferencial da alíquota. Ali, aquela cobrança em barreira ali, vai acabar. Lembra que eu falei que a reforma tributária preservou o Simples Nacional? Preservou o Guajará-Mirim. A área de livre comércio continua top, do jeito que é. E Zona Franca de Manaus, que é a região do país melhor, mais beneficiada, melhor de tudo, a Zona Franca, continua. Esses benefícios são 3. Zona Franca de Manaus, a área de livre comércio aqui em Rondônia tem só Guajará-Mirim e o Simples Nacional. Esses foram, digamos assim, os benefícios preservados. Aí Guajará-Mirim preserva. Aí só vai mudar de novo, só vai mudar o nome. Quero se mesmo, mas os benefícios vão ficar tudo equivalente. Outra grande mudança da reforma. Eu já acabei de falar que Zona Franca de Manaus e área de comércio é preservado, só que sai os benefícios fiscais, gente, aqui em Rondônia. Quem é indústria está acostumado com um incentivo aqui em Rondônia chamado CONDER. O CONDER acaba. Não só o CONDER de Rondônia, mas qualquer benefício concedido pelos estados a nível regional que atrai as indústrias para o estado. Atrai. As indústrias são atraídas para o estado só por causa do incentivo. Às vezes no estado não tem a matéria-prima que aquela indústria precisa e muito menos o mercado consumidor, porque o mercado consumidor está lá pro lado de São Paulo, né? Então elas saem, elas se deslocam lá da região onde elas deveriam estar só por causa do incentivo. Então isso vai mudar completamente com a reforma. Então vamos pensar assim, a gente falou de São Paulo vai perder a arrecadação, porque a tributação vai estar toda no destino, ele é o maior produtor. Então ele vai perder ICMS, só que, por outro lado, São Paulo ganha. Por quê? Porque indústrias que estão espalhadas pelo Brasil por causa de incentivos, como o CONDER aqui em Rondônia, tendem a voltar para próximo do mercado consumidor. Se o produto estiver beneficiado, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo de uma indústria que vai continuar sendo super vantajoso. Frigorífico. Carne. Por que carne? A gente vai falar já já.
carne vai ser alíquota zero, porque é cesta básica. E aí a carne é isenta. Então pro frigorífico vai ser bom, porque o produto tem redução. Entendeu? Mas o que não vai ter mais é aquilo. O governo concede um incentivo para um para outro para outro, cada um de um jeito. Se o governo quiser reduzir a alíquota, vai poder. Vai ter a alíquota de referência, que nós estamos falando, 28%. O Estado vai poder diminuir um pouquinho essa alíquota. Mas se ele diminuir, ele tem que diminuir para todo mundo. Não vai poder mais ficar dando tratamento favorecido para um ou para outro. Mas assim, a indústria que tem matéria-prima aqui, vai fazer sentido ela continuar aqui. Porque é questão de logística, né? Não é só questão de imposto, né? Então ela vai perder um pouco no imposto. O café não. Café é cesta básica. Café é cesta básica. Café é cesta básica. Tá salvo o café. Assim como a carne, tá salvo também. Né? O café é cesta básica. Mas o que não for da cesta básica, aí vai ser um desafio enorme. Não só para as próprias indústrias, mas para o próprio Estado. A gente teve num evento lá em Porto Velho, organizado pelo pessoal do Estado. E aí o secretário de Finanças se lamentou bastante por isso, por falta de representação, por não ter conseguido manter algumas coisas assim que ajudassem a economia do Estado, que realmente prejudica o Estado. Essa questão do Conder. Só que eu tenho uma notícia boa em relação ao Conder. Falei que só que assim, ele não vai sair da noite pro dia, tá? Lembra da tabelinha lá, que começa e vai regressivo? Então, o Conder vai saindo, o IBS vai entrando, então o Conder vai sair 100% só em 2033. Mas aí tá previsto na Lei Complementar 214 o seguinte, compensações, tem um fundo, foi criado um fundo, esse fundo, os recursos desse fundo vão ser utilizados para compensar essas indústrias que tinham Conder, porque o Conder era um projeto que a empresa fazia por 10 anos, ela prometia fazer X investimento em troca de descontos. E aí vai perdendo os descontos e o investimento que ela já fez, como que fica? Então vai ter uma espécie de ressarcimento do Estado em relação a essas indústrias que estão com o Conder em andamento. Outra coisa também que já se fala é o quê? O Estado não vai poder mais conceder incentivo tributário, mas é utilizado um recurso para conceder esses incentivos tributários. O governo vai poder incentivar as indústrias de outra forma, com subsídio. Viu, Júnior? Com subsídios financeiros de outras formas. Igual, por exemplo, a Prefeitura de Cacoal doa um terreno lá no Parque Industrial. Ela está subsidiando a indústria. É uma forma de incentivo. Só que não é tributário, é um outro tipo. Então, o que vai acontecer? Os estados vão utilizar os seus recursos para incentivar as indústrias com esse tipo de benefício, que não é tributário. Porque assim, a disponibilidade financeira existe para o Estado, porque ele abre mão, né? Normalmente os incentivos industriais reduzem 75% do ICMS. Então, é um tributo que o Estado deixa de arrecadar, vai voltar a arrecadar. Então, ele pode pegar esse dinheiro e incentivar a indústria de outra forma. É isso que vai acontecer, né? E quem está em andamento vai ter a compensação. A lei complementar chama de compensação daquilo que não se efetivou. Aí tem umas regrinhas, não é todo mundo que encaixa, mas vai ter isso. Uma outra mudança também é o imposto por fora. Lembra que eu falei? Hoje, a gente vai no mercado, vai fazer uma compra, a gente compra uma mercadoria de R$1.000, mas não é R$1.000, é 1.200, 1.300. A gente não sabe, a gente emite lá o cupom fiscal, fecha a conta, a gente sabe o que é imposto, o que deixa de ser. Tem uma época que o governo colocou obrigatório, colocar o imposto estimado, que lá não serve pra nada. Então a gente não sabe o que é imposto, o que é serviço. Então hoje, numa compra que eu ia antes R$1.300, eu vou chegar lá no mercado, vai ser R$1.000. Eu vou saber R$1.000, vai fechar minha conta em R$1.000. E aí depois vai acrescentar os R$300 de imposto. E isso vai estar no meu cupom fiscal, na minha nota fiscal de consumidor separado. Tudo separado. Isso é imposto por fora. E isso é certo, isso é uma coisa muito boa. Esse é certo. O problema é que a gente vai passar esses anos todos com a sistemática atual, que o imposto é por dentro, e a nova que o imposto é por fora. Que loucura que vai virar isso, é loucura mesmo. Enfim, mas a hora que virar tudo, isso é uma coisa interessante. Porque aí a alíquota, o que você paga é menos. Porque hoje você paga o imposto em cima do próprio imposto. Então, por exemplo, se você fizer a conta na matemática, o 19,5 vira 23, mais ou menos. Não é 19, é 23, porque você paga em cima dele próprio. Imposto sobre imposto. Tanto que tem um monte de brigas judiciais, exclusão do ICMS, da base de cálculo, PIS/COFINS, é até do século, né? Então o judiciário vem derrubando isso aí, fazendo uma salada. Então eles já estão corrigindo logo isso. Só o problema é o tempo que vai levar. Cashback. Famílias de baixa renda vão ter direito à restituição de parte do IVA. Lá, junto com as famílias de baixa renda tem um cadastro lá no CAD único que eles recebem Bolsa Família. Junto com o Bolsa Família eles vão restituir parte dos impostos. Alguns produtos mais, outros produtos menos. O gás é quase tudo, cesta básica é quase tudo, não lembro agora os percentuais. Mas as famílias de baixa renda vão ter direito à restituição do imposto. Split Payment, esse aqui vai mudar muito. Esse aqui é um tiro de morte na sonegação. Por quê? O que é isso? É crédito financeiro. Hoje,
As empresas, fora do simples, tá? As empresas que têm crédito, porque hoje já existe o crédito do ICMS em qualquer empresa, lucro presumido ou real. Como funciona o crédito do ICMS? Nota fiscal. Eu vou lá no fabricante, ele emitiu nota para mim, ele emitiu nota, já gerou crédito para mim. Eu pego a nota dele, vou lá na minha escrituração fiscal, lanço aquele crédito e uso o crédito. Se ele pagou, se ele não pagou, se ele é um sonegador, se aquela empresa dele estava no nome de laranja, se ele deu golpe no fisco, nota fria. Eu me creditei, eu tô certo, né? Eu tô certo. O governo é que vai se desesperar para restituir, cobrar aquilo, né? E aí tem muitas fraudes em cima disso, pessoas que criam mesmo empresas fantasmas e tal, para gerar créditos frios. Isso ainda existe, antigamente existia muito mais, mas ainda existe isso. Isso acaba. Por quê? Porque o crédito agora é no pagamento do imposto. Se eu peguei a nota, comprei minha mercadoria, meu fornecedor me mandou, eu não vou mais me creditar com a nota, eu tenho que ter a nota. Só que o crédito só cai na minha conta a hora que meu fornecedor pagar o imposto. Se ele não pagar, eu tenho um problema. Então ele tem que pagar, senão eu não compro mais dele. E aí, o que criou? No andamento lá da reforma tributária, eles criaram assim, porque isso foi uma briga muito grande, porque especialmente os varejistas, né? Muito preocupados. Ué, mas se ele não pagar nunca, eu vou perder meu crédito, sendo que eu paguei o preço para ele. Então vai ter uma opção na prática, a gente ainda não sabe exatamente como isso vai funcionar tecnicamente. Mas vai ter a opção, eu, comerciante, comprei do meu fornecedor. Aí eu fico acompanhando lá, vejo que ele não pagou, o crédito não cai para mim, porque a gente vai ver o crédito. A gente vai ver, porque vai ter um sistema na internet, a gente vai ficar vendo tudo acontecendo. Não caiu para mim. O meu boleto, ele não pagou ainda, boleto vencido. Eu tenho a opção, na hora de pagar o boleto, destacar. Não sei na prática como vai ser, tá? Mas vai ser assim. Destacar. Não, eu não vou pagar tudo para ele. Eu comprei 130 mil. 30 é imposto, 100 é mercadoria. É uma máquina que eu comprei. Então eu pago para ele os 100 e os 30 já vai pro governo. Aí quando cai pro governo, cai o meu crédito, porque é meu crédito. Eu comprei dele tudo que ele paga de imposto é crédito para mim. Então vai ter essa opção do adquirente recolher o imposto da compra que ele fez, caso o sujeito lá seja mal pagador e de alguma forma ele vai conseguir controlar isso ali, através dessa sistemática do split payment, que vai estar vinculado a uma plataforma chamada apuração assistida, que o governo está trabalhando já para criar apuração assistida, que a gente vai ficar vendo lá em tempo real os débitos e créditos, tudo que vai acontecendo e o saldo vivo ali. Eu tenho crédito, cai débito, já vai amortizando com aquele crédito e a coisa vai acontecendo viva ali. Então, mas eu não acredito, seja eu pagando o imposto que o meu fornecedor deveria pagar, pagando assim, destacando, né? Separando o boleto dele. Seja ele mesmo pagando. O crédito só cai para mim a hora que tiver pagamento. Então, acaba esse tipo de fraude. Não só acaba as fraudes que ainda existem, mas também isso foi bastante estratégico do governo, embora bastante questionado, vai aumentar a arrecadação, né? Porque tem muitas empresas que ficam devendo mesmo, não cometem fraude nenhuma, tudo certo, mas não pagam seus impostos, não paga, fica devendo, e certidão que não sai, tá loucura. Isso vai diminuir. Por quê? Porque vai diminuir, porque senão não gera crédito, daí ele não vai conseguir vender, o cliente não vai comprar dele, então muda toda a sistemática de mercado com relação a isso. O agro é um dos mais prejudicados, é o agro e o serviço, são os prejudicados com a reforma tributária. É o agro e o serviço. O comércio pode ser que seja vantajoso. O comércio, a indústria, em muitos casos sim, mas aí tem essa questão do CONDER que atrapalha, aí vai ter que ver como que os estados vão se posicionar, né, os governos, né, aquilo que a gente conversou antes. Mas o comércio, se tiver uma margem de lucro bem pequenininha, eu acho que vai ficar melhor. Por quê? Porque vai ter não cumulatividade plena. Então hoje, mesmo a empresa no lucro real, a tua empresa está no lucro real. Então você tem crédito de ICMS, show. E você tem crédito de PIS e COFINS. No lucro real, não cumulatividade do PIS e COFINS, né? E o imposto de renda e contribuição também você paga sobre o lucro, enfim. Mas é muito limitado. Por exemplo, o PIS e COFINS é cheio de limites, o ICMS também é cheio de limites. Aqui, vou dar um exemplo simples. Você comprou imobilizado, hoje, pela regra do ICMS. Para você aproveitar o crédito, tem que dividir em 48 parcelas. A compra de um imobilizado. Aqui vai ser automático. Despesa administrativa para sua empresa. Hoje você não pode usar nada. Você não pode usar para PIS e COFINS, você não pode usar para ICMS, você não pode usar para coisa nenhuma. O crédito das despesas administrativas. Aqui vai poder, porque vai ser a não cumulatividade, eles chamam de plena. É claro que vai ter exceções, mas vai ser muito melhor do que é hoje a nível de crédito. Então, pode ser que fique melhor para alguns, para quem tem a margem bem apertadinha. Entendeu? Agora, serviço e agro não tem dúvida, só piorou. Aqui, ó, o exemplo, a indústria vendeu o produto por R$100, imposto 28, valor do boleto 128. O atacado comprou, tem o crédito dos 28, e aí sobre a operação dele, ele tem que pagar 64, porque a venda dele tá 230, dá 64. Menos o crédito, ele tem só a diferença 36. E assim sucessivamente, até chegar no consumidor final. Então ele sempre, eu tenho o meu é maior, só que aí eu me acredito da etapa anterior e pago só a diferencinha. Ó, o varejista
com os créditos paga só 19, até chegar no consumidor final. Então isso é não cumulatividade, e aí vai ser ampla, porque vai permitir crédito de praticamente tudo, né? A lei fala, exceto o uso e consumo, né? Armas, bebidas alcoólicas ali, que tipo o sócio comprar, pegar nota em nome da empresa e comprar, isso não vai permitir. A lei traz umas ressalvas sobre isso. O resto, em regra, tudo permite crédito. Então, isso é um ponto interessante. Tá. Adquisição de pessoas físicas. Vamos pensar no supermercado. O supermercado compra a feirinha lá, né? E aí, alguns produtos da feirinha vão ser isentos, tudo bem. Mas o que não for isento, e comprou da pessoa física. A pessoa física, como produtor rural, lembra que eu falei? Produtor rural só paga IBS e CBS se ele for acima de 3.600.000, ele só está obrigado? Então eu comprei de um pequeno produtor, então ele não pagou. A lei já abre, vai ter crédito presumido. Então vai dizer assim, o governo vai dizer, sobre a compra da produção rural X, você pode usar um crédito simbólico de tanto, mas vai poder utilizar. É claro que ele não vai ser tanto quanto seria um crédito normal, mas vai ter crédito presumido. Vai ter crédito presumido também de transporte, transportador autônomo, que tem a lei do transportador autônomo, também vai ter crédito presumido. Quanto vai ser o crédito presumido? O regulamento que vai trazer, que a gente está aguardando sair regulamento, não saiu ainda. O regulamento vai dizer qual crédito presumido. Mas tem algumas situações que são permitidos crédito presumido. Saldo em estoque também. Em 2027 vai ter saldo em estoque também, vai gerar créditos, enfim. Mas isso é a não cumulatividade, que aí vai ser bem interessante. Quem está no lucro real está bem acostumadinho com isso, só vai melhorar. Mas já está acostumado com toda a metodologia, né? Aqui o que eu falei do split payment, aqui ó. Eu comprei 130, 30 vai para o banco, 100 vai para o fornecedor. Essa é a sistemática que vai funcionar. Aí o Dr. Harris estava comentando já. O que a gente vê de tudo isso que eu trouxe, um apanhado do que a reforma traz de mudanças. Tem 4 coisas, uma eu não falei, vou falar agora. Primeiro, todo mundo vai querer crédito. Hoje quem quer crédito é lucro real e lucro presumido algumas coisas. Todo mundo vai querer crédito, né? Todo mundo vai estar recolhendo IBS, CBS no valor super alto, todo mundo vai querer crédito. Então todo mundo vai ficar atrás de nota. Então ninguém mais vai comprar meia nota com 10%, 20%, sem nota. Então todo mundo vai querer nota. Então um vai estar fiscalizando o outro, incentivando o outro. O cashback, consumidor de baixa renda. As famílias de baixa renda são a maioria. Lá no evento em Porto Velho, o secretário trouxe as estatísticas do quanto o cashback vai aumentar a arrecadação do Estado. Porque as famílias de baixa renda vão estar pedindo nota fiscal. Então, mais nota, menos sonegação. O split payment, que é o crédito financeiro, já falamos. E tem também um outro ponto, está no artigo 22 da lei 214, que é a responsabilidade das plataformas digitais. As plataformas digitais, da Amazon, essas plataformas, vão ser responsáveis solidária pelo pagamento do imposto se quem transitou através das plataformas dela tiver sonegando. Vai ter responsabilidade solidária, igual os cartórios têm nas escrituras, bem interessante. Então são 4 pontos que vai diminuir bastante a sonegação. Isso é um fato. Inclusive tem uma promessa de que aumentando a arrecadação diminui a alíquota, que está uma alíquota prevista ali, 26, 27, 28. Então, à medida que ao longo dos anos começar a aumentar a arrecadação, a promessa do governo é diminuir a alíquota. Né? Vamos ver se isso acontece. Mas eu não tenho dúvida que vai aumentar muito a arrecadação, porque realmente o sistema se ingessa, virou uma corrente ali, uma engrenagem. Agora vamos se aprofundar um pouquinho no Simples Nacional. Gente, como eu disse, Simples Nacional não está obrigada, porém vai perder competitividade se estiver no B2B, no meio da cadeia, né? Aquele Simples Nacional que vende só para o consumidor final, tem meu mercadinho lá no bairro, só vendo para consumidor final, tá tranquilo e calmo, né? Tem prestação de serviço, que tem, né? Empresa de contabilidade, né? Nosso faturamento está no Simples Nacional, só que aí eu tenho um problema. Por quê? Porque eu tenho cliente que vai ser contribuinte e cliente que não vai ser contribuinte. Se meus clientes fossem tudo pequenininho, tudo que não fosse contribuinte, eu continuava tranquilo no Simples Nacional. Só que aí meus clientes vão querer crédito. Adriana, eu quero crédito. E aí? Se eu estou no Simples Nacional, eu vou dar crédito. Ele vai querer desconto no honorário, né? Então a gente fica com um problema. O que a lei criou para resolver esse problema de competitividade para quem fornece para contribuinte? O Simples Nacional Misto. O que é o Simples Nacional Misto? Tudo continua como está, com exceções. Imposto de renda, contribuição social e INSS sobre a folha, que INSS sobre a folha no Simples Nacional normalmente é fantástico, continua no Simples, beleza? Eu vou recolher lá minha guiazinha da DAS no Simples, só que aí PIS, COFINS, ICMS ou ISS, eu zero, vai ter toda uma metodologia para isso, gente. Zera e aí recolhe normal. Recolhe normal, vai para o sistema normal, vai recolher como uma outra empresa, vai trabalhar com os dois sistemas em paralelo.
3, né? Porque daí tem o antigo, tem o da reforma, e daí na reforma vai ser 2, enfim. Mas vai trabalhar com os 2 sistemas em paralelo. E aí vai recolher o IVA, né, o IBS-CBS, vai recolher na alíquota normal, produto, o que o produto define de alíquota? X, vai pagar X como qualquer outra empresa. E vai poder usar crédito, porque aí todo fornecedor da empresa do Simples Nacional, ele vai buscar crédito também. Ele só vai fazer o quê? Ele só vai reservar imposto de renda, contribuição e folha de pagamento lá no Simples. Pode ser super vantajoso, como eu disse, para quem está no meio da cadeia e tem folha alta, folha de pagamento alta, porque a folha de pagamento alta é o que vai fazer com que seja interessante ele continuar no Simples. Mas, eventualmente, se a folha de pagamento dele não é alta, talvez não seja interessante ele aderir ao Simples Misto. Seja talvez ele ir logo para um lucro presumido ou para um lucro real. Pode ser. Aí tem que fazer cálculos, muitos cálculos, para chegar à conclusão. Para ele não, ou não. Ou ele não vou aderir Simples Misto, nem lucro presumido, que eu vou continuar quietinho no meu Simples Nacional, mas aí ele vai ter problema com a clientela. Porque a clientela possivelmente, provavelmente, vai pressionar ele vai ter que conceder desconto. Se for uma prestação de serviço, ele vai, se a empresa do Simples aderir o Simples Misto, ela vai conceder o crédito normalmente para outro. Normal, igualzinho a qualquer outro. Então, assim, como a gente já tinha falado antes, né? O Simples Nacional talvez seja a empresa que está no meio da cadeia, obviamente, porque quem não está, tudo certo. Hoje mesmo eu tive uma conversa com o cliente, advogado. Mas sua clientela. E aí? Não, eu sou previdenciário, meus clientes são tudo pessoa física. Fechou, tudo certo. Quando você conseguir se manter no Simples Nacional, não tem nem o que discutir, não precisa nem fazer conta, tá tudo ok. Agora, se a clientela for clientes maiores tal, e que vão aderir à sistemática, aí é um problema. E aí, assim, e vai um pouquinho além, gente, porque como que a sua clientela vai se tocar disso? Quanto tempo vai levar para as indústrias, para o comércio, para tudo, fazer essas contas? Porque assim, se eu for tentar fazer conta hoje, a gente tem uma alíquota suposta, vamos trabalhar em cima dessa alíquota. Tá, mas eu preciso saber se os meus clientes, eles vão querer, né? Se os clientes dessa empresa vão optar ou não. Eles não optaram ainda, eles não sabem, eles não fizeram conta. Eles nem sentiram. E outra, pode ser que no primeiro momento eles sigam o caminho, dali a pouco ele vê que deu tudo errado, ele mude o percurso no meio do caminho. Então, vai ser uma coisa muito viva e constante. Então, planejamento tributário hoje já é muito importante. Com a reforma, o planejamento tributário e as suas revisões anuais e, quem sabe, semestrais vão ser essenciais para não só o tributário, é o estratégico, é tudo. Você tem que conversar com o seu fornecedor, daí você tem um fornecedor no Simples Nacional. Aí você vai conversar com ele, de repente você vai trocar, mas aí você vai trocar, o preço dele é muito bom. De repente você vai convencê-lo de enquadrar no Simples Nacional misto, né? Você vai levar essa ideia para o seu fornecedor. Então, assim, é muita negociação, revisão de contratos, né? É bem amplo, Não tem como mais fazer contas e chegar a uma conclusão, sem se alinhar com os clientes, sem se alinhar com os fornecedores. Ficou bem complexo, envolve todo mundo, né? Não dá mais para contador fazer planejamento tributário sozinho, tem que estar todo mundo engajado ali. O que eu tô falando, ó. A reforma do consumo não é apenas uma mudança de nome para os impostos, é uma reforma dos negócios. Então, tá claro que vai exigir mais de todo mundo, vai exigir mais dos contadores, vai exigir mais dos advogados da área tributária, vai exigir mais dos empresários e gestores num nível melhor, vai ter que subir 1 ou 2 degrauzinhos da escada para conseguir fazer gestão, né? As empresas que hoje já estão organizadas, já trabalham muito bem precificação dos produtos, né? Já conseguem incluir o imposto ali no custo certinho, então passo à frente. Por quê? Porque o que a reforma vai impactar? O imposto que gerar mais para o seu comércio, para a sua indústria, é claro que você vai ter que colocar no produto final, né? Porque às vezes vai aumentar a tua rentabilidade, sei lá, a tua rentabilidade conforme o negócio é 5%, a carga tributária me aumenta em 10%. Eu não tenho nem que eu queira, não tem como eu assimilar aquilo, eu tenho que repassar. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer minha precificação. E aí é um trabalho árduo, porque se você erra para precificação, se você erra para mais, você vira careiro, você perde cliente. Você erra para menos, você vai fechar com prejuízo, daqui a pouco você vai quebrar. Então, a precificação é uma coisa muito desafiadora, né? Então, mas assim, para você precificar, você precisa conhecer, você precisa saber todos os detalhes, você precisa estar antenado, você precisa, né? E como vai ser meu cliente, como vai ser meu fornecedor. Além de eu me enquadrar, qual o enquadramento que eu vou adotar nesse ano, que vem pode ser que eu mude, é X. E aí eu tenho que ir lá trabalhar no operacional, preço, isso, aquilo, né? Então, vai exigir muito mais. Agora, deixa eu falar sobre os benefícios de colocar cesta básica. Vamos lá. A alíquota estimada da IBS-CBS é 28. 28 é só desses impostos, gente. É 28, aí depois tem imposto de renda, contribuição social e imposto sobre a folha. Não para em 28 não, tá? 28 é só o que substitui PIS, COFINS, CMS ou ISS. Mas essa alíquota de 28,
A lei já trouxe reduções para alguns ramos, isso já está pré-definido. É lógico que ao longo do tempo pode haver emendas e mudanças, mas isso aqui já está pré-definido. Então a gente tem cesta básica, alíquota zero. É semelhante ao que tem hoje, mas vai ser um pouco melhor agora. Cesta básica in natura, arroz, feijão e café. O próprio produtor, há dúvida sobre isso, mas mais ou menos o que está clareando assim, todas as interpretações é que o produtor rural, porque o produtor rural, que antes não pagava, ele vai pagar com redução de 60%. Tá aqui, produtor rural, 60%, redução de 60%. Só que se for arroz, feijão e café, estamos entendendo que ele vai ser alíquota zero. É o único produtor rural que vai ser alíquota zero, o resto vai ser tudo 60%. Tanto a venda quanto os insumos que ele adquire, a maioria vai ser 60%. Mas o arroz, feijão e café, o produtor já vai vender com isenção, esse é o entendimento. E aí não é só esse, aí tem outros produtos da cesta básica, eu não vou saber dizer agora, é uma lista bem extensa. Está no anexo 1 da lei complementar, é uma lista bem extensa de produtos da cesta básica, ela é bem ampla. Eu estou destacando arroz, feijão e café, que esse alcança o produtor, porque a gente vai ter um problema. Dos outros produtos, tirando esse, o produtor vai vender com 60% de alíquota, e aí o supermercado, por exemplo, vai vender alíquota zero. Né? Então tem uma confusãozinha ali. Igual a carne, o produtor vai vender, o produtor contribuinte vai vender com redução de 60%. O frigorífico vai processar, ele não vai vender mais o boi, ele vai vender a carne é isenta. Então, aí o frigorífico vai vender isento. Mas aí o produtor tinha pago 60%, enfim. Então, isso é uma crítica muito grande, que daí o certo era que desde o produtor viesse isento. Mas o que está claro é só arroz, feijão e café. Esse é o mesmo do café, você vendeu o café in natura, colheu, entregou para beneficiar, quem beneficia 100%. Quem produziu café, para mim, entendo que isso é injusto. É injusto. Mas aí sobre o café e o arroz e o feijão, o entendimento é que, mesmo no in natura, teria o benefício. Do boi, não. Boi não, mas aqui sim. Porque o boi é uma coisa, a carne é outra coisa. Produtos hortícolas, frutas e ovos também vai sair do produtor, desde o produtor isento, o mercado revende isento, show de bola. Equipamentos médicos hospitalares também isento. Dispositivos de acessibilidade, cadeira de roda isento. Medicamentos, uma boa parte dos medicamentos mais comuns são isentos, a maioria dos medicamentos. Automóveis, mas não são todos, tá? Automóveis para pessoas com deficiência, táxi e pessoas com deficiência também vai ser isento, parecido com o que tem hoje. Produtos cuidado da saúde menstrual isento também. Falando em isenção, tem algumas coisas que são imunes, por exemplo, exportação. Eu não trouxe aqui exemplo de tudo, não. Mas, por exemplo, exportação é imune, não paga imposto e ainda permite crédito. Isso continua, tá? A exportação, tem algumas dúvidas que surgiram, o trânsito ali do produtor até, mas em termos gerais continua isento. Agora, redução de 60%. Educação vai ser beneficiada. Serviço de saúde, dispositivos médicos, dispositivos de acessibilidade, insumos nutricionais, alguns insumos para pessoas com algumas doenças, outros alimentos de extensão da cesta básica. Tem uma lista, é uma lista bem extensa, dos isentos. Depois tem outra lista dos com redução de 60%. Tem outra lista. Produto de higiene pessoal, insumos agropecuários, que o Júnior está falando, que aí tem a redução de 60%, o certo era ser isento, está só com redução de 60%. Profissionais que prestam serviço para engenheiro, veterinário, também vai ter redução de 60%, esses profissionais se deram bem, os outros não, mas esses se deram bem. Serviço de segurança da informação prestado para a administração pública também 60%. Então de uma alíquota de 28% vai cair para mais ou menos 11,2%. Mas aí menos os créditos que eventualmente ele tiver. 30%, aí entra nós, advogados, contadores, só 30% nossa redução. Serviços profissionais realizados por uniprofissional, e ainda não pode ser empresarial, tem que ser uniprofissional, enfim, tem toda uma regra lá. Eventos culturais, produções artísticas, esporte, lazer, comunicação, informação de interesse público, tudo tem redução de 30%. Por que eu tô falando que isso aqui é injusto para nós prestadores de serviço? É muito injusto, porque a gente não tem crédito. Vai pagar em cima da margem. Os nossos prestadores de serviços, né, o faturamento é muito menor e não tem crédito. Qual é o nosso crédito? Folha de pagamento. Qual é a nossa despesa? Folha de pagamento. Pessoas, o nosso custo prestador de serviço, a gente tem um custo altíssimo. E pessoas não gera crédito. Tem que ser nota fiscal. Então ferrou. O que a gente vai ter que fazer para tentar crédito? Vamos ter que pejotizar nossos funcionários, mandar eles criarem uma empresa lá para emitir nota. O que pode, não é correto no aspecto trabalhista. Porque para mim, terceirizar, ele não pode ter vínculo empregatício, não pode ter subordinação. Daí eu não posso. Se eu fizer isso, eu vou estar no ilícito trabalhista. Então assim, ficou muito injusto. Ficou muito injusto para os prestadores de serviços. A tributação vai aumentar muito. Mesmo com essa reduçãozinha de 30%. Porque ainda fica, 30%? Não, tá errado aqui. Acho que é 18%. É 18%, tá errado aqui. Dá 18% de alíquota só de IBS e CBS para os prestadores de serviço. Ainda mais imposto de renda, contribuição social e INSS. Meu Deus. Redução de 70%. Aluguel e arrendamento de imóveis é 70%. Que eu falei que
Vai ter redução de 70%. Mas antes não pagava nada. Antes não pagava nada. Então essa redução de 70% é 100% novo, mesmo com essa redução, né? Redução de 50% na venda de imóveis, né? Porque eu falei venda de imóveis com habitualidade, vai ter imposto, mas vai ter uma redução de 50%. Ver se tem mais algum benefício. Não. Basicamente, talvez não contemplei tudo aqui desse apanhado que eu fiz, mas basicamente os tratamentos diferenciados são esses, assim, de redução de alíquota. Então, quem trabalha no varejo, aí tem que analisar, né? Que não vai ter pouca coisa. Porque daí tem que olhar produto por produto. Não tem como, não basta você. Hoje em dia antes era mais fácil, a gente olhava para o KNAI, para a atividade da empresa. Agora não, é produto por produto, né? Então tudo ficou bem mais complexo mesmo. E aqui eu fiz até uns cálculos aqui de prestação de serviços, ó. Um exemplo aqui, ó, de 10,93 vai para 18. Alguns cálculos do ramo da área médica. 10,27 vai para 18,52. Tudo aumenta.